Um rapaz de 23 anos foi encontrado morto ontem à noite no bairro Jardim Atalaia. Segundo testemunhas, ele andava pela rua quando recebeu um tiro de outro jovem que passava de motocicleta. A vítima morreu na hora. O suspeito foi identificado por testemunhas, mas até agora não foi preso. Uma doença silenciosa. A síndrome do pânico se manifesta mesmo depois de uma série de situações vivenciadas pela pessoa. E para os especialistas é preciso estar atento a alguns sinais que podem desencadear a síndrome. A depressão já foi considerada a doença do século, perdendo apenas para o câncer. Um mal que se desenvolve na mente, mas que, segundo os médicos, pode ser tratado com medicamentos antidepressivos associados a atividades físicas. Um dos tipos de depressão é a síndrome do pânico. A doença traz más recordações a Moisés. Ele sofreu com o problema durante 3 anos. No começo, não eram só os transtornos que incomodavam. O apresentador de TV foi obrigado a lidar com uma outra dificuldade: identificar o que estava sentindo. Depois de passar por vários especialistas, veio o diagnóstico. Eu ia pulando de médico em médico, mas ninguém conseguia achar a causa disso, porque o problema não era físico. Na verdade, os sintomas que eu sentia era, na verdade, a somatização de problemas emocionais que desencadeou os sintomas físicos e que vieram a desencadear a síndrome do pânico. Problema identificado, Moisés iniciou uma verdadeira batalha contra a doença. Para ele, as atividades físicas e os medicamentos indicados pelo psiquiatra ajudaram a encontrar a cura para a síndrome do pânico. Aos poucos, os sintomas desapareceram e hoje ele comemora uma nova etapa da vida. Hoje eu trabalho normalmente, tenho uma vida social normal, trabalho, faço coisas pra caramba e isso aí nunca mais. De acordo com os médicos, a ansiedade seguida de medo intenso podem ser os primeiros sintomas da síndrome do pânico. A doença está cada vez mais comum na sociedade. Ela não escolhe raça, classe social, nem profissão. Tem a promoção Sua Casa Mais Feliz. A promoção que você sempre quis. Aproveite! Quem vê Gabriel assim não acredita que ele sofreu com a síndrome do pânico. O radialista, que geralmente precisa trabalhar em alto astral, se sentia cada vez mais deprimido. Quando percebeu que não ia bem no trabalho, resolveu procurar o médico. Eu atrapalhava bastante porque era uma depressão que eu diria me roubava a alegria, né? E você no estúdio de rádio para levar motivação, entusiasmo para as pessoas, isso complicava, né? Eu faço uma espécie de, como diz os psicanalistas, eu faço a mesa redonda do eu. Eu consigo conversar com a minha síndrome de pânico e, assim, naqueles momentos, naqueles picos de ansiedade, eu já sei em que estado eu estou e, às vezes, vem uma crise de falta de ar, mas aí eu lido bem com ela e a gente tira de letra. Esse psiquiatra esclarece: a doença não tem causa definida, mas é possível que o próprio paciente faça os primeiros testes para detectá-la. Boca seca, taquicardia, somatização, medo de morrer, medo de perder o sentido, desrealização, despersonalização, taquicardia, dor no corpo. Então, é uma gama de sintomas. Se a pessoa apresenta 4 desses sintomas que eu citei, é considerado que a pessoa tem síndrome de pânico. Trabalha a situação com o paciente. O antidepressivo demora 15 a 22 dias para agir e a partir do momento que ele age, a pessoa não tem mais pânico. Por outro lado, se a pessoa resolver parar com o remédio, sem problema, o remédio não faz falta ao paciente, porém pode ter retorno da crise do pânico. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.